Boa tarde a todos. Eu e o professor Paulo, que já fez a apresentação sobre Betão Armado de manhã, fizemos esta investigação. Nós vamos apresentar aqui uma reflexão que nós temos sobre as questões do território e, em particular, o que está relacionado com as energias renováveis. Nós somos ambos docentes do curso de licenciatura em Energias Renováveis do SMAI, portanto, vai na 14ª edição, portanto é um curso muito antigo, mas nós também temos a percepção de que as energias renováveis têm uma face negra e nós temos que encontrar um balanço. Temos que refletir criticamente e temos que encontrar soluções para as energias e para o território. E, portanto, é isso que nós falamos aqui nesta nossa apresentação. Temos aqui a nossa raposa que nos vai dizer qual é o percurso desta apresentação, portanto, apresentando a motivação, a introdução, o contexto, o método, os resultados e a discussão. E o que nós fizemos foi, a motivação para o nosso trabalho foi a percepção de que uma parte do território estava a ser tomada por grandes parques solares, em zonas que têm aptidão para a instalação destes parques e em zonas que não têm. E, portanto, isto tem um custo elevado, que tem o custo da perda do nosso coberto vegetal, do nosso potencial produtivo florestal. Como dizia o professor de manhã, a capacidade de nós podermos usar outros materiais nas nossas construções, nomeadamente, que são muito sustentáveis. Nós temos a percepção que nós não temos produção de madeira suficiente para dar resposta às necessidades da arquitetura. Portanto, nós sabemos, madeira de boa qualidade, se vocês quiserem utilizar, nós não temos, é importada, a preço de ouro. E, portanto, temos aqui também um problema de caráter económico e um problema de caráter social. Portanto, este aqui é uma zona de parque solar que é explorado pela empresa alemã RWE, portanto, aqui na sua filial das renováveis da Ibéria, e, portanto, este é em Morgavel, em Sines. É um parque com 46 megawatts de potência instalada e uma área de 112 hectares. Portanto, isto é uma extensão de vidro. E temos outros parques que se estão a espalhar pelo país a uma velocidade alucinante. Temos aqui outra paisagem, no Alentejo, em Trás-os-Montes, em Bragança junto à fronteira. Portanto, é uma tendência e muitas vezes com avaliações de impacto realizadas de uma forma pouco profunda, diremos até pouco sólida, e à revelia, sendo estas instalações, à revelia dos interesses da população local. E isto não parou. Temos aqui uma notícia de março. Saiu na SIC Notícias, saiu em jornais de referência, por exemplo, no Expresso, tem exatamente a mesma coisa, e que o Governo continua a autorizar o abate de mais de 1000 sobreiros para a construção do parque fotovoltaico em Condeixa Nova, e, portanto, há aqui uma compensação em que o dono do parque vai plantar árvores, algures, em Marvão, e sem acautelar que a diferença desta produção ou deste coberto vegetal é muito diferente, não é? Entre árvores novas e em árvores já adultas. E, por outro lado, também temos de ter a percepção de que, além dos sobreiros, que são espécies protegidas e que dão aqui o título a esta notícia, nós temos muitas outras espécies, por exemplo, os carvalhos, etc., que não são protegidos por enquanto e que não aparecem na notícia. Nós sabemos que, enfim, de uma forma muito antropocêntrica, que este coberto vegetal nos é interessante porque ajuda na recirculação do ciclo do carbono. Portanto, nós podemos ter uma circulação do carbono através de processos tecnológicos, por exemplo, o carbono ser sequestrado em formações geológicas, em antigas minas, em reservatórios de petróleo, em aquíferos salinos. Portanto, geralmente são soluções que são associadas a muitos custos elevados, mas também o mecanismo que nós temos disponível é o mecanismo baseado na biomassa, não é? Os métodos baseados em biomassa. O que acontece é que as plantas, através do processo fotossintético, fazem a retenção do carbono na atmosfera e portanto, sem custos e sem riscos, como o professor tinha falado hoje de manhã. Nós resolvemos, enfim, em função de todo este cenário, fazer um estudo para avaliar se realmente a instalação dos parques solares era interessante em termos
da relação produção de energia, portanto, em substituição de fontes fósseis e substituição do coberto vegetal existente. E pegamos num dos exemplos que tem sido objeto da comunicação social nos tempos mais recentes, que foi a Torre Bela, que foi, enfim, muito polémico, muito eticamente criticável até, e portanto resolvemos fazer aqui um estudo desta zona. Esta é uma fotografia aérea de dezembro de 2020, o que é que seria a herdade da Torre Bela, e portanto nós queríamos saber se realmente estas soluções dos parques solares contribuíam para a redução de gases com efeito de estufa e também para uma transição energética justa. Porque falamos em transição energética, mas ela tem que ser justa para todas as partes envolvidas. E, portanto, a herdade da Torre Bela, ela foi, enfim, teve projeção na comunicação social pelos piores motivos, não é? Portanto, aqui foi, enfim, o alarme foi dado aqui com esta caçada, enfim, a herdade da Torre Bela é morada, portanto, isto foi uma caçada em que os animais não tinham por onde fugir e, portanto, que teve este resultado. Vimos aqui o que foi acontecendo à herdade, portanto, em fevereiro de 2024 e em outubro de 2024, portanto, aquela paisagem verde transformou-se, enfim, nesta primeira fotografia e depois em outubro com os painéis completamente instalados. Portanto, estes painéis foram instalados em Torre Bela e também em Rio Maior, portanto, o parque foi complementado com estes dois locais. E, portanto, temos aqui algumas projeções do que é que seria expectável em produção anual. E, portanto, isto cobriu cerca de 868 hectares, considerando também as infraestruturas. Temos aqui a vermelho as questões relacionadas com o Comitê de Avaliação, que foi coordenado pela Agência Portuguesa do Ambiente. Os parques tiveram um parecer favorável, embora nós tivéssemos encontrado algumas áreas que não foram acauteladas nesta avaliação de impacto, nomeadamente o impacto em termos ambientais. Estas são fotografias de satélite, portanto, estas fotografias foram tiradas antes da avaliação do impacto, portanto, isto é o que nós temos, e depois, à medida que o tempo foi passando também, o que é que foi acontecendo, portanto, já em setembro, antes da avaliação do impacto ter sido realizada, o coberto vegetal foi desaparecendo, portanto, entre maio e setembro de 2020. Portanto, o coberto vegetal era maioritariamente eucalipto, portanto não foi assim particularmente interessante em termos, enfim, de biodiversidade e de riqueza da floresta autóctone e que já estava no seu último ciclo de produção. Portanto, os eucaliptos vão sendo cortados e estes já estavam no último ciclo de produção e nós fizemos mais ou menos uma estimativa de quanto é que este coberto vegetal representava em termos de sequestro de carbono. Neste local também existiam várias espécies autóctones, nomeadamente sobreiros, mas que foram desaparecendo durante todo este processo e, portanto, as autoridades florestais identificaram já no final da avaliação apenas 720 sobreiros e que aparentemente já não estavam vivos. Como é que nós fizemos este estudo? Então tentamos perceber realmente qual era o impacto, nós usamos esta ferramenta interativa para perceber quanto é que esta central poderia produzir, atendendo à perspectiva da capacidade instalada. Fizemos também, utilizando estas referências que é da International Energy Agency Photovoltaic Power System Program, quais é que são os impactos destes painéis ao longo do seu ciclo de vida, atendendo ao tipo de tecnologia que ia ser instalada neste local, quais eram as emissões de carbono ao longo do ciclo de vida, e depois quanto é que esta central iria... quanto é que os eucaliptos estavam a reter e quanto é que a central iria substituir. Temos aqui depois o cálculo, não vale a pena estar a detalhar, o relógio está a contar, e portanto, fizemos aqui depois, para resumir o estudo que nós fizemos, aqui uma comparação, quanto é que, no primeiro caso, na primeira situação, os eucaliptos estavam a remover, quanto é que na segunda situação o parque fotovoltaico estava a remover ou estava a evitar emissões em relação ao mix energético
da altura, em 2022, e depois quanto é que o parque fotovoltaico evita em termos de emissões em relação apenas à produção de eletricidade a partir de gás natural. E nesta última situação é muito interessante, se bem que seja aquela que não corresponde à realidade, porque o que nós realmente estamos a substituir, o que estamos a relacionar é com o mix energético, não é? O mix energético da altura. Pronto, alguns comentários aqui em relação à avaliação do impacto, portanto o relatório da Comissão de Avaliação não atendeu à remoção do coberto florestal antes da avaliação do impacto e, de facto, este é um exemplo como, enfim, a promoção deste tipo de renováveis muitas vezes não atende ao real importância dos ecossistemas que existem localmente e que não existem sequer, não são utilizadas ferramentas adequadas para medir esta importância. Por exemplo, não foi medida a redução da biodiversidade no local, a perda de habitats, o impacto em outras atividades agrícolas que dependem destes ecossistemas, o impacto ao nível de outras atividades, nomeadamente as atividades turísticas, a degradação do solo, a retenção da água, a redução da quantidade de umidade na atmosfera, que tem impacto depois na qualidade de vida das pessoas e na atividade agrícola, o aumento da temperatura média nos locais por causa da reflexão dos painéis, enfim, e a degradação da paisagem, de facto. Portanto, isto leva-nos a pensar que as áreas protegidas não estão realmente protegidas e que isto é um problema à escala nacional. Portanto, vemos que enfim, estes parques surgem em qualquer lado. Doutora, são 5 minutos. 5 minutos, pronto, está a acabar. Portanto, o que é que nós podemos pensar, que levantamento é que nós fizemos das melhores práticas em termos de mitigação? Portanto, que temos que criar, primeiro avaliar quais são as zonas realmente com potencial ou com capacidade para instalar estes parques, atendendo às condições locais. Portanto, zonas de com características desadequadas à prática agrícola, etc., eventualmente, portanto, zonas de solo degradado já por si, proteger zonas em que existe já coberto vegetal autóctone, combinar eventualmente práticas agrícolas ou atividades agrícolas com atividade de produção solar, definir modelos de avaliação de serviços ecossistémicos e de monitorização dos seus serviços ecossistémicos, porque realmente promover a desflorestação para atingir a neutralidade carbónica ou para compensar a neutralidade carbónica parece uma medida muito contraditória. Portanto, é preciso uma abordagem mais sustentável. Portanto, o que nos leva a discutir é, muito bem, então para onde é que nós podemos trazer estes painéis? As boas práticas trazem-nos para os ambientes que já estão intervencionados, para as coberturas das zonas industriais, para as fachadas dos edifícios, para as coberturas dos edifícios, porque são zonas onde, primeiro, o produtor e o consumidor estão no mesmo local, portanto, nós não temos perdas de energia na transmissão de rede, são zonas já humanamente intervencionadas, muitas vezes são zonas desaproveitadas e, portanto, o desafio fica a integração do edificado destas estruturas produtivas de energia e, eventualmente, de forma mais ou menos estética e criativa. Nós temos, por exemplo, aqui este edifício, a Kingsgate House em Londres, em que utiliza painéis solares de silicone cristalino, portanto, e que tem aqui um revestimento em que permite que ele tenha uma coloração diferente e, portanto, faz aqui um efeito visual interessante. Ou a utilização de outros painéis, no caso destes painéis que são os Dye Sensitive Solar Panels, que já têm 30 anos estes painéis solares. Inicialmente eles eram pouco eficientes, mas recentemente sofreram desenvolvimentos e, portanto, é um design que é inspirado em processos biológicos, na fotossíntese. Portanto, este aqui é uma fotografia do exterior do Centro de Convenções da Escola Politécnica Federal de Lausanne e aqui é o interior. Portanto, tem um impacto muito interessante. Fica aqui o desafio também para a arquitetura e para a engenharia. Portanto, devemos discutir com rigor e criticamente a instalação
destas centrais solares e de outros grandes aproveitamentos de energias renováveis, identificar boas práticas, a necessidade de termos estudos holísticos integrados, integrando várias áreas do conhecimento, as questões económicas e sociais, para tomar decisões fundamentadas em ambientes que são muito complexos, com vista ao prosseguirmos com desenvolvimento sustentável e também atender a que a perda de benefícios ambientais, se não estiverem medidas de compensação e proteção devidamente definidas, traz-nos contribuições que são eticamente questionáveis para uma transição justa, que é isso que nós queremos. E não nos podemos esquecer que quando fazemos isto, também estamos a deixar outras espécies sem habitação. Portanto, no nature, no shelter. Portanto, temos ainda um longo caminho, um pouco nubloso, para tomar. E muito obrigada. Estou agora disponível para as vossas questões.